acontecendo muito, hoje não. Hoje está totalmente diferente os processos seletivos. Existem muitas pessoas que, inclusive, faz todo o processo de seleção e entra na empresa sem nunca ter ido na empresa, sem conhecer, né, na verdade, nada da empresa. Eu tenho uma prima mesmo que ela começou a trabalhar agora durante a pandemia, ela fez todo o processo através da parte tecnológica, né? Tudo bem, ela já trabalhava no jornal, era já com a questão de mídia e tudo mais, mas ela fez todo esse processo e começou a trabalhar sem nunca ir à empresa. Só para vocês terem ideia que, assim, a pandemia mudou a nossa realidade. Gente, quando vocês falarem aí, né, pra gente começar, aí eu já tô aqui tomando minha aguinha com açúcar, né, Ricardo e Simone, para eu me acalmar. Tá, toma. Se for para acalmar, é melhor tomar outra coisa. É isso mesmo, você não vai dar diabetes. Vinho, Para com isso, que vai dar diabetes. A Sueli é mineira, a Sueli é mineira, o negócio da Sueli é cachaça. Olha isso! Olha, eu consegui uma boa essa semana aí. Lá do Japi, é muito boa, é uma das melhores. Te contar, viu? Gravando, hein? Vamos lá. Tem uma que fica, ela é envelhecida até na jaqueira. Boa demais. Vamos falar de pitch, vai, chega de cachaça. Vamos. Vocês querem falar com os alunos? Já tem 40, pelo menos para mim parece que tem 42 alunos. Vocês querem falar? Eu estou ligando aqui, estou mandando para os representantes, né, para ver aí o que está acontecendo. Tá? Eles devem estar entrando aí. Tá. Eu voltar lá, ver se eu consigo visualizar vocês. Ó, eu parei a apresentação, aí quem quiser falar, né? Posso falar, Su? Pode, Simone, fique à vontade. Ai, meu Deus. Ó, gente, oi, boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Joia, em primeiro lugar, quero desejar boas-vindas aos nossos alunos que estão aqui, né, participando desse evento, né, também quero desejar as boas-vindas aos professores que estão aqui, né, apoiando, enfim, compartilhando saber. Então, começo aqui pelo professor Leandro, um beijo, né, obrigada, né, por essa iniciativa. A professora Áquila não está aqui presencialmente, né, mas na segunda-feira nos ajudou muito e com certeza o que a gente vai discutir aqui tem o dedo dela, então beijo, Áquila, né, Pro Suelícia, calma, beijo, já deu tudo certo, obrigada por aceitar, né, nos ajudar nessa empreitada aí da Feira Tecnológica. Pro Ricardo, parceiro, obrigada, né, que bom que a gente está aqui juntos, nesse momento, e todos os pros, né, fiz uma colinha, porque senão eu não consigo, pro Sinésio, pro Ortega, pro Ana, pro Kátia, e aqui em Química a gente tem a Pro Isolete, a Rosalina, pro Ricardo, né, que está como coordenador e como pro também, pro Wilson e o pro Paulo. Então, gente, estamos juntos aqui para mais esse desafio. E vamos falar de pitch, né? Sueli e Leandro vão nos ajudar. Mas enquanto a gente estava se preparando, teve alguns alunos que me mandaram uma mensagem assim, do primeiro módulo especialmente. O que é a amostra tecnológica, Pro? E a gente já está falando do pitch, mas eu acho que ainda tem essa questão. Então, eu vou deixar para a Sueli explicar, mas só para quem está com essa dúvida, galera, todos os anos esse nosso evento ele é presencial. É um momento em que a gente consegue dividir práticas que foram desenvolvidas ao longo do ano por meio de trabalhos de todos os nossos cursos. É um momento muito festivo, muito assim esperado na escola. E esse ano ele vai acontecer de forma virtual, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, né? O professor Leandro e a professora Sueli vão nos ajudar a construir um vídeo, né, de 1 até no máximo 3 minutos, que
a gente chama de pitch, eles vão explicar todo o conceito, por que a gente está dando esse nome, o que esse vídeo significa nesse meio que a gente está vivendo nessa novo momento de organizações. E você, né, enquanto grupo, né, foi convidado a fazer, né, esse pitch, juntamente com um texto de até 150 palavras. Esse vídeo vai ser postado lá no site da ETEC, e aí para o curso de logística, o prazo para entrega é até o dia 28 de dezembro. Não sei se o Ricardo colocou um outro prazo. Dia 28 é sábado letivo. Vocês vão encaminhar aos cuidados, né, aqui meus, com cópia para o orientador de vocês, ok? E vocês vão encaminhar o link, mais o texto de até 150 palavras, tá? Esse material chega para a Amanda na segunda-feira, dia 30 de novembro, e ela vai dar sequência com toda a postagem desse material. Então, esse material ele vai ficar postado dentro da nossa página, né, da escola, e vai estar no ar no dia 12 de dezembro, que é o dia da nossa mostra, tá bom? Então, nessa data, os trabalhos, além de serem apreciados por toda a comunidade, todo mundo que quiser acessar o site da escola, vocês serão avaliados, terão uma menção adicional que será computada nas notas aqui no fechamento, né, do segundo trimestre, por meio desse pitch e desse texto que vocês vão descrever. Então, além dessa questão de estarmos antenados ao que está acontecendo aqui por uma questão de trabalho, de ter aí essas tendências que estão no mercado no nosso currículo, nós teremos esse pitch como parte das avaliações de todos os componentes curriculares, tá bom? Então, é isso. E para o pessoal de logística, antes de passar a palavra do Ricardo, eu queria pedir que vocês curtam a página de logística no Facebook, ok? Nós estamos lá colocando conteúdos de logística e da escola toda. E já em nome de todos os coordenadores, né, quero pedir força de vocês na divulgação do vestibular. Nós vamos começar, né, no dia 24 as inscrições, todas pelo site. Então, todos nós, professores da ETEC, vamos divulgar. E nós contamos com vocês, alunos, nessa força-tarefa, né? Ajudem a gente a compartilhar com os contatos de vocês para que a gente possa bombar aí as inscrições. E para quem quer se inscrever com isenção de taxa, as inscrições começam hoje, então precisa ficar atenta, tá? Ou atento aí nesse prazo, tá certo? É isso. Ricardo, tá com você. Olha, eu acho que tudo que tinha que ser dito, você já disse, Simone, porque você foi assim, se preparou muito bem, eu gostei muito, você agradeceu bem aos nossos professores aí que estão se dispondo a fazer esse trabalho para nós, né? Porque eu realmente não saberia, de forma alguma, ensiná-los a fazer esse pitch, né? E, no caso aí, é muito importante para que a gente possa ter toda essa formação. E, então, eu agradeço da mesma forma, né, ao Reginaldo, a Sueli, a professora que foi na segunda-feira, né, foi a Átila, né? A Átila, né? Então, eu agradeço bastante. Nós temos que ter essa oportunidade, né, e a iniciativa deles para que a gente consiga ter essas informações é muito importante. Eu lembro de ter tido alguma coisa bem no passado, quando começaram com o pitch, né? Acho que foi assim. Acho que o Pro caiu. Caiu. Né? Mas é isso, então, se ele retomar, né, continuamos, né, Su? Mas, gente, da minha parte é isso. Beijos, boa aula para nós. Podemos começar, pessoal. Boa noite a todos, uma excelente aula. Obrigada. Oi, obrigada, Amanda. Boa noite. Pessoal, Então, pode falar, Lê. Pode começar, eu vou fazer a gravação, vou fazer pelo Meet e pelo software de gravação também que eu tenho, para garantir. Tá bom. Tá bom? Tá bom. 19h13, você quer esperar 2 minutos ou já tá tranquilo? Não, acho que a gente já pode começar, né? Fica à vontade, coloca seu slide então, tá tudo certo. Qualquer coisa eu te aviso aqui se precisar. Tá bom. Tá. Pode ir. Pessoal, Caiu a minha ligação, gente? Estou de volta ou não? tá de volta. Desculpa aí, viu?
Não sei o que aconteceu. Eu até liguei lá o computador, ele pagou tudo, né? Então, Acontece, Pro. mas tudo bem. Tá bom, gente? Muito obrigado. Então, vamos começar, que já temos aí um público aí ansioso aí para aprender. Então vamos lá. Gente, primeiramente, boa noite. Eu queria muito agradecer, né, ao Ricardo, a Simone, ao Leandro, né, que nesse momento, assim, para mim, tá me ajudando muito, a professora Áquila, né, que na segunda-feira foi ela que fez, eu assisti as apresentações dela. Não sei se terei a mesma maestria que ela teve, porque ela foi, assim, excelente, né, foi excepcional. Mas, enfim, eu acho que a gente, como professor, a gente está sempre aprendendo, né? A vida, ela nos impõe isso e ela pede que a gente sempre aperfeiçoe. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, obrigado aos coordenadores, obrigado ao Leandro, né, mais uma vez, que me ajuda muito, 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 principalmente depois que voltei de licença maternidade, eu passei por muitas coisas para poder aprender, né, e conseguir chegar até aqui. Então, eu vou colocar para vocês a apresentação, né, sejam bem-vindos, vou colocar a apresentação, qualquer coisa, se vocês não estiverem vendo, me avisa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Voltou a apresentação, então, assim, essa apresentação, na verdade, a Áquila que fez ela na segunda-feira, e a gente, para falar a mesma língua, a gente vai trabalhar o mesmo conteúdo. Então, a gente acabou falando do mesmo jeito, pegando as mesmas apresentações, porque a gente não quer que vocês depois digam assim, olha, os outros aprenderam, eu não aprendi, ou eles aprenderam de forma... eles aprenderam, né, passou um conteúdo diferente do que passou para a gente. Então, a gente tentou fazer o mais próximo possível. É óbvio que a gente não vai usar as mesmas palavras, e não tem como, porque somos pessoas diferentes. Na realidade, quando a gente está falando aqui, até entrando já na questão da apresentação do pitch, né, quando a gente está falando dessa questão do pitch, a gente traz para essa apresentação toda a nossa experiência, as nossas vivências, o nosso dia a dia. E quando a gente fala isso, são pessoas diferentes, e nós somos seres únicos. Considerando essa questão, a gente tem que saber que, assim, os impactos que essa apresentação traz, a forma com que a gente vai fazer, ela vai ser única para cada um. E a gente tem que pensar numa forma de atingir essa pessoa, né, com uma apresentação de impacto, mas sabendo que cada um vai enxergar de uma forma, cada um tem um olhar, tem o seu olhar, que é uma peculiaridade. Na realidade, eu vou falar para vocês, né, de algumas técnicas, de como vai ser aplicado, passo a passo, vou explicar para vocês sobre isso, vou falar sobre o círculo dourado e sobre o círculo dourado. Gente, eu tô nervosa. Vou falar sobre a questão do círculo dourado e de outra técnica também, para a gente poder conseguir alcançar, né, para conseguir chegar, né, que é o storytelling. Então, a gente vai falar sobre essas duas técnicas. Mas existe só essas duas? Não, a gente vai dar são as mais utilizadas e que elas são mais voltadas para o mercado. Quando a gente está falando do pitch, a gente está falando de uma apresentação que tem, né, de uma apresentação criativa, que envolve toda aquela parte de mídia, de multimídia, apresentação verbal, a questão de cores, toda essa questão, ela envolve as pessoas que estão ali naquele processo, né? Então, para uma apresentação criativa de um pitch, ele pode ir de 1 a 5 minutos, mas na realidade, para vocês, né, apresentarem na ETEC, vai ser de 1 a 3 minutos. E quando eu estava, né, que eu passei para os alunos, conversei com eles anteriormente, para eles assistirem a apresentação, alguns tiveram alguma dúvida de perguntar assim, eu tenho que aparecer no vídeo? Então, a gente vai falar sobre isso aqui também, que não necessariamente, né? Então, eu quero que vocês tenham uma ideia de que o pitch, gente, na realidade, ele é mais voltado para negócios, ele é para ideias de negócios. Ele é uma apresentação de impacto, você tem que vender a sua ideia de uma forma rápida e de uma forma objetiva. O que é o pitch? O pitch, na verdade, é isso que eu acabei de descrever para vocês, é você vender a sua ideia. De repente, e aí eu acho que vocês, de repente, já viram, né, algumas coisas, ou já ouviram, ou tentaram falar aquilo que vocês queriam expressar e não conseguiram.
O pitch, ele serve exatamente para isso, para você conseguir vender a sua ideia de forma clara e rápida. Porque as pessoas, elas não têm aquele tempo, às vezes você quer vender uma ideia, mas ela não tem todo aquele tempo de ficar te ouvindo, até você conseguir contar toda aquela história. E quando eu falo do pitch aqui, eu até posso associar um pouco em relação a TCC, quando os meus alunos vão me apresentar as ideias de TCC, que eu sou professora de TCC também, eles chegam com a ideia, e de repente a ideia não é ruim, não é essa a questão, mas eles não conseguem vender essa ideia. Então, por isso existem algumas técnicas. E dentre essas técnicas, a gente vai usar aqui a Storytelling e o Círculo Dourado. E aí vocês vão saber, né? A gente vai falar um pouco delas, para vocês saberem o que deve conter em cada apresentação. E depois, lá no final, vai vir o momento perguntas. A parte prática, o professor Leandro vai falar com vocês, tá? O que é o pitch? É uma apresentação rápida e direta. Em geral, ele tem no máximo ali 5 minutos, né? E ele quer despertar o interesse do ouvinte sobre aquela ideia que você quer vender, ou sobre aquele negócio, ou sobre uma pessoa. O pitch não necessariamente ele é só para vender a ideia, mas uma das formas dele é essa. Então, ele pode vender uma ideia, um negócio ou uma pessoa. Ele é feito para uma apresentação de impacto, para você chegar, conseguir atingir o seu objetivo e assim, né, de forma diferenciada. Quando você aborda um tema, quando a gente está falando do pitch, a gente está falando que ele tem que ter informações para você abordar um tema de forma diferenciada. E muitas vezes, quando a gente fala disso, né, dessa questão do pitch de forma diferenciada, a gente pensa assim, então tem que ser uma coisa nova, que não existe no mercado. Não necessariamente. Às vezes, é a forma criativa de você apresentar aquela ideia. É a forma que você precisa mostrar. Que seja verbalmente, né, com a sua, expressar verbalmente, que seja com auxílio de materiais, audiovisual, com apresentação de multimídia, com apresentação de música, né, pode ser um vídeo curto, pode ser, de repente, um vídeo com pessoas, um vídeo com imagens que chamam a atenção. Então, tudo isso você consegue, às vezes, né, criar para poder mostrar e vender a sua ideia. Não necessariamente vocês terão que aparecer, assim como tinham muitos que estavam ansiosos, né, perguntando se eles teriam que aparecer nessa apresentação. Essas técnicas, gente, na verdade, o que acontece? Ela serve para poder atrair as pessoas, atrair a atenção das pessoas. Quando a gente está falando aqui do pitch, vai falar que tem 3 tipos de pitch: o empresarial, o pessoal e o elevator pitch. Isso aqui são 3 tipos de públicos diferentes, são 3 tipos de informações diferentes que você pode passar. Então, a gente vai ver cada um deles aqui, e considerando que, assim, quando a gente está falando da questão do pitch empresarial, ele é muito utilizado na questão de startup. Quando a gente está falando de startup, é aquelas empresas que precisam, né, identificou um problema no mercado, identificou ali uma lacuna, né, que tem uma lacuna onde as pessoas precisavam de alguma coisa, ou elas enxergam uma necessidade nesse mercado, e elas colocam uma proposta, elas têm uma solução para aquele problema. Então, quando a gente fala desse pitch empresarial, ela tem que apresentar, ela vai identificar esse problema e apresentar uma solução. Só que as pessoas, às vezes, não têm aquele tempo todo para poder estar ouvindo. Então, dentre essa questão, ela precisa apresentar, e ela precisa apresentar de uma forma rápida. Ela precisa vender essa ideia de uma forma objetiva e clara. E esse público que vai ouvir, geralmente são os stakeholders, são os investidores anjos, né, as pessoas que têm dinheiro, porque eu tenho a ideia, eu tenho a solução, mas às vezes eu não tenho esse dinheiro, então eu preciso vender essa ideia. Os stakeholders, na verdade, são todas as pessoas envolvidas, interessadas em um projeto. E aí, em geral, essas pessoas, né, elas querem, ela é direcionada, né, esses investidores, eles têm que comprar essa ideia. Você tem que ser claro, você tem que ser objetivo,
você tem que conseguir mostrar para as pessoas de forma rápida e objetiva e utilizar essas ferramentas que a gente vai falar aqui. O empresarial é para você vender a ideia, para você vender uma solução para o mercado. O pitch pessoal é algo que hoje está muito em alta e o que a gente estava falando lá no início, né, até antes mesmo de começar a aula, que é a questão da entrevista de emprego. Em algumas aulas, né, que eu passei para os meus alunos, a gente até chegou a comentar essa questão. Porque hoje a gente estava falando como que eu vou me apresentar, como que eu vou vender a minha ideia para uma empresa, como que eu vou vender o meu perfil profissional para essa empresa. Para eu poder fazer isso, eu vou ter que trazer para ele de forma rápida também, né, de uma forma clara e objetiva, em uma entrevista de emprego. Quantas pessoas hoje que precisa fazer um vídeo, né, a entrevista já não é mais aquela entrevista onde você vai, o isolamento social causou isso na gente, então, você tem que criar um vídeo, e esse vídeo tem que ser impactante, você tem que vender essa ideia de uma forma impactante. Você tem que trazer essas informações da sua experiência de forma simples, né? As suas características pessoais, de uma forma simples, e que as pessoas comprem a sua ideia. E quando a gente faz isso, a gente tem que fazer com empatia, a gente imaginar como que o outro vai sentir, como que o outro vai ver essa ideia, para poder conseguir passar essa ideia para eles. E o Elevator Pitch. O Elevator Pitch, gente, é um recurso pessoal, né, onde as ideias, onde pode haver, né, um recurso de apresentação pessoal ou das ideias diretas, onde você tem pouco tempo. O que a gente falou lá no início dessa questão. Você tem que passar isso de 1 a 3 minutos. E quando a gente está falando isso, a gente está falando de uma apresentação, ela pode ser verbal, né? Geralmente, quando a gente está falando do elevator pitch, ele é para uma situação, uma circunstância onde você vai apresentar isso verbalmente. Você vai vender a sua ideia. Então, você tem que ter muito conhecimento, você tem que saber exatamente aquilo que você quer, e você tem que mostrar isso, você tem que conseguir passar essa ideia para outra pessoa. Técnicas que a gente está falando aqui, na questão do pitch, né, são técnicas muito utilizadas, e eu não sei se vocês já perceberam isso, são técnicas muito utilizadas na questão de comerciais. E quando a gente está falando da questão dos comerciais, muitas vezes hoje a gente pensa assim, poxa, a televisão, né, hoje nem todas as pessoas mais assistem televisão, está ali vendo os comerciais, geralmente muda, né, os canais, ou tá em canais fechados e não vê. Só que isso impacta diretamente, por exemplo, nas redes sociais. Quando a gente está falando dessa questão de vender o produto, de vender a ideia, a gente também tem esses impactos, né, nas redes sociais. Então, de uma certa forma, todo lugar a gente vai ter esses comerciais. E esses comerciais, eles não vendem geralmente só o produto, eles nos vendem uma emoção, eles nos vendem um sonho, porque se você for vender um produto por si só, ele não vai vender. Então, quando vocês forem vender uma ideia, vocês têm que imaginar um sonho, vocês têm que imaginar como motivar a pessoa que vai comprar, como você vai prender a atenção dela. E aí existe algumas estratégias de apresentação, que é o círculo dourado e o storytelling. O que é o storytelling? O storytelling, gente, quando a gente está falando do storytelling, a gente está falando de um termo em inglês, né, que significa, na verdade, literalmente, traduzindo ele para o português, seria uma narrativa. O contar uma história, o mostrar, né, a arte de contar história. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas existem hoje, inclusive, cursos, né, para as pessoas contarem essa história, para fazer com que as pessoas sintam vontade de ouvir, né, que elas queiram estar ali. Existem técnicas para isso, para que você consiga imaginar, né, todo aquele lugar onde a pessoa está contando. Por isso a gente fala, né, quando a gente está lá contando uma história para a criança, ela imagina, ela pensa naquele ambiente. Quando a gente fala da questão do storytelling e a gente faz uma narrativa, por exemplo, né, a gente quer que aquilo seja inesquecível.
quando eu acredito que todos nós, e eu lembro da capacitação que a professora Simone fez o ano passado com a gente, né, Si? Eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro da capacitação que ela fez e que ela contava e ela falava exatamente disso. Ela mostrou várias músicas, assim, que ela mostrava de filmes, e quando ela colocava, os alunos falavam, nossa, e cantava todo mundo junto. Então, nada mais é que o storytelling, é você ter uma narrativa, é você ter a arte de contar histórias, é você ter técnicas, né, para que seja inesquecível, para que marque. Eu lembro dela ter colocado algumas músicas se eu não me engano, da Disney mesmo, e aí todos os alunos, tinha aluno que cantava junto, né, então, isso, gente, é o prender a atenção, é você marcar, porque quando a gente está falando dessa narrativa, e eu estou trazendo aqui o que eu lembro, né, dela explicando, mostrando lá na sala, você está marcando, você está deixando ali a sua marca, você está fazendo algo que é diferente. Você está marcando, está deixando ali para a pessoa pensar assim, olha, eu posso não lembrar o nome do filme, mas eu lembro da música, eu lembro do personagem, eu lembro de quem estava, né, ali assistindo o filme comigo, eu lembro como foi. Nossa, eu gostei tanto, eu assisti várias vezes. Então, quando a gente está falando dessa questão do storytelling, a gente está contando uma história, a gente está marcando, né? A gente precisa usar essas técnicas para poder marcar, tá? Para poder deixar de forma inesquecível. E essas histórias, né, que a gente fala aqui, as histórias que a gente conta, e aí pensando, né, nessas músicas, no que vocês vão utilizar, nas imagens, como vocês vão colocar isso para as pessoas que vão avaliar, né, porque vocês vão mostrar o trabalho de vocês vão pegar o trabalho de vocês vão montar alguma coisa, e aí entra aquele fato assim, poxa, mas eu trabalhei, eu pesquisei tanto, e eu tenho que fazer isso em 3 minutos. Sim, você tem que pegar as partes mais importantes, você tem que entender que existe um roteiro, existe toda uma técnica para poder se trabalhar dessa forma. E aí, quando a gente está falando dessas histórias, né, igual aqui, histórias lidas no momento certo, jamais te abandonam. Então, quando a gente fala dessas histórias, a gente lembra, né, dos personagens, da música, aquilo marca. Então, o que vocês precisam fazer quando vocês pensarem assim, olha, o que eu vou utilizar lá para poder fazer o meu pitching, considerando que ele vai ser algo rápido? Vocês têm que fazer algo que vai marcar, que vai ser diferente, que vai fazer com que as pessoas se apaixonem pela sua ideia, que elas comprem a sua ideia. E para isso existe, né, alguns roteirinhos, existem elementos especiais. Tem alguns, e eu vou mostrar para vocês aqui, e a gente vai falar sobre alguns deles aqui. A mensagem, por exemplo, a história e a mensagem, gente, a forma com que ela vai ser transmitida, né? Eu preciso pensar na forma que eu vou transmitir. Eu vou ter essa mensagem. Quando eu falo, né, a forma que eu apresento, a forma com que eu mostro para vocês, vai marcar? Vai. De repente, eu falo isso e aí eu posso até falar, olha, a forma como essa mensagem é apresentada, a história. Muitas pessoas, às vezes, quando eu estou lá dando aula, viram e falam assim, nossa, Pro, você tem um sotaque diferente. Então, é alguma coisa que marca, que é diferente. Gente, não é só essa questão, mas é a questão de falar assim, é diferente. Então, o que marca você? É essa questão de ser diferente. O que tem de diferente? Então, eu falo porque, por mais que eu pense que eu não tenha, toda vez que eu vou transmitir uma mensagem, que eu vou falar para os meus alunos, eu vejo que, ao mesmo tempo, eles veem que existe alguma coisa diferente, e eles comentam. Então, essa questão da mensagem mesmo, da forma de falar, que marca. Assim como vocês, para vocês fazer, você vai ter que pensar, o que vai ser diferente, o que vai marcar. E aí, as pessoas, às vezes, esquecem o meu nome, esquecem quem eu sou, mas, de repente, não esquece alguns detalhes, né? Que pode ser, igual eu falei, da questão do sotaque.
questão do ambiente, né? O ambiente, gente, como esse evento vai acontecer, a descrição, como que você vai narrar. Se eu falo para vocês de ambientes diferentes, né? A gente fala assim, nossa, a feira tecnológica esse ano vai acontecer no ambiente virtual. Então, antes ela acontecia na escola, você já vai imaginar ele na escola. Se eu falo para vocês de histórias, né? As histórias de antigamente, né, que as pessoas começam a apresentar, quando a gente pensar, por exemplo, quantas histórias da Pixar a gente tem lá, que fala, era uma vez, aí a gente já começa a imaginar, né, todo aquele cenário, e cada um vai vir no lugar. Então, se eu falo de uma escola, eu tenho um cenário, se eu falo de um parque, eu tenho um cenário, eu tenho uma forma de descrever, são lugares diferentes, e quando a gente vai fazer alguma coisa, o pitch, ele pede isso, esse storytelling, ele pede essa narrativa, ele pede para que você consiga, né, entender esse ambiente, e essa descrição do ambiente também é extremamente importante. E também o personagem, né, gente, a gente precisa de um personagem. Como que eu vou ter essa descrição do personagem? Se vocês forem parar para pensar, esse personagem, na verdade, eu preciso entender que ele tem todo um roteiro. Eu vou conseguir, né, entender esse personagem. Quando a gente fala de um personagem, ele tem características próprias. Se você falar de um personagem de uma novela, ele vai ser de uma forma. Se a gente fala de uma princesa da Disney, né? Se a gente fala da Bela Adormecida, ela é de um jeito. Se a gente fala da Branca de Neve, é de outro. E à medida que a gente foi crescendo, que a gente foi ouvindo as histórias, que a gente foi vendo esses personagens, a gente foi criando tudo isso. E todos os personagens, né, considerando aqui o que a Áquila falou lá na apresentação dela, que a Pixar, né, ela tem uma forma de contar essa história, ela tem todo um roteiro, ela tem toda essa história para poder passar, né, para a gente, tudo o que acontece. E aí ela falou da questão da jornada do herói, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui. A jornada do herói. A jornada do herói, ela tem um link. E acontece na nossa vida também. Ela passa pela nossa vida real, né? A gente tem os nossos conflitos, a gente tem as nossas mensagens que a gente passa, os ambientes que a gente vive, as nossas mudanças que vai nos desafiar a mudar, os nossos conflitos que vai fazer com que a gente resolva, né, que a gente tenha essa solução. E com isso a gente cria o nosso personagem, a gente tem a nossa vida, né? Então a gente consegue nessa circunstância também transmitir as nossas mensagens. E quando a gente está falando aqui, a gente pode pensar, por exemplo, no Avatar. Quando a gente pensa no Avatar, ele não tem que ter toda uma jornada, ele vai percorrer essa jornada que a gente estava falando aqui, da mensagem, dos ambientes, da mudança, dos conflitos, né? Ele vai passar. Para quê? Para que ele possa superar depois, ele vai passar, quando ele passar por essa mudança, ele vai voltar lá para o conflito. Eu vou passar um filmezinho para vocês daqui a pouco, e vocês vão conseguir entender isso aqui de uma forma mais clara. Gente, eu tô nervosa demais ainda. Deixa eu respirar um pouco. Você tá tão Tá bem, ótimo. Por que tá nervosa? Não, e aí eu vejo os alunos falar, Pro, eu tenho que apresentar trabalho, eu tô nervoso. E a gente não, né? E aí? Tá muito Ai, bem. Pro, não tô nervosa. O que é isso? Vamos lá. Então, gente, quando a gente tá... né, Pro? Quando a gente tá falando da questão do conflito, gente, o conflito é o principal fator que deixa, né, a pessoa interessada na história. Ele é o desafio que surge. Sabe quando a gente está ali, que a gente pensa assim, eu não aguento mais, eu não tenho mais o que fazer. Aí, de repente, você pensa assim, não, mas e se eu fizer dessa forma? Então, eu posso resolver. Aí, você se motiva. A mesma coisa se a gente parar para pensar. Igual assim, nossa, tá difícil, né, agora, nessa pandemia, já não aguento mais. Aí você pensa assim, nossa, mas falta menos de 2 meses para acabar a aula. Então, você se motiva e você volta, né, você volta ali com todo
mesmo sabendo que é um conflito, você volta, você desperta, você tem o interesse, e aí você consegue essa conquista, chegar ali no final, né, e falar, não, eu consegui. Então, quando a gente passa por esse processo do conflito, a gente também consegue, né, a gente consegue valorizar tudo isso. Então, nesse roteirinho, a gente tem que passar essa mensagem, ter um diferencial. A gente precisa descrever esse ambiente, fazer com que a pessoa entenda o ambiente com que aquilo está acontecendo, como que aquilo está acontecendo. E a mudança, né? Eu preciso mudar para conseguir atingir, porque de repente eu tenho ali um problema, né? E eu preciso mudar, eu preciso resolver, né? Que vai ser esse conflito. E aí eu chego na parte final, que é onde tudo se resolve, onde eu tenho a solução. E aí tem aqui, né, e essa questão eu vou mostrar aqui para vocês, né, tudo aqui de uma forma mais clara até, de como que a Pixar tem esse sucesso, como que ela faz, né, como que ela descreve esse roteiro, né, como que ela aplica esse storytelling com essa maestria nos filmes dela. E se a gente parar para pensar, todo filme da Pixar a gente tem lá, assim como quando o professor de português pede para vocês, escreva uma redação, tem que ter início, meio e fim. E a Pixar utiliza isso de uma forma muito simples. Eu vou tentar aqui dividir o vídeo com vocês, tá, pessoal? Espera só um segundo. Se eu não conseguir, o ProLeandro vai dividir, mas eu vou tentar aqui ver se eu consigo. Consegui, tá aqui, é este. Essa questão do storytelling que a gente estava falando da questão da Pixar, né? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem aquilo que eu estava falando lá, a arte de contar história, de desenvolver, de adaptar essas histórias, de colocar esses elementos gráficos, de descrever esses ambientes, de ter um conflito, né, e uma mensagem com tudo isso, ela leva o público a se identificar com a história, né? Então, a primeira parte lá da storytelling que eu estava falando para vocês, que é a mensagem. Essa mensagem aqui, ela é separada em duas partes, ó. Quando a gente fala de story, né, que é a história, né, a mensagem que quer ser transmitida, e o telling, que é de falar a forma como ela vai ser apresentada, tá? Então, tem aqui o segundo, né, que é o ambiente, né, o lugar que vai descrever como que é, para facilitar, para que o público entre, né, nessa jornada com vocês. O personagem, né, que vai levar a transmissão dessa mensagem, e o conflito que vai motivar, que vai para percorrer toda essa jornada, para que você, para você despertar o interesse, né, para você despertar o interesse da pessoa com quem você está passando essa ideia, tá? E aí, aqui tem o filme, né, o conteúdo, ele vai mostrar aqui para vocês, peraí, ó, a questão aqui, e a gente tem 3 atos, e esses atos, na realidade, gente, ele vai começar ali, vai mostrar, né, a historinha do Nemo, né, que eu acho que todo mundo aqui, eu acredito, né, pelo menos a maioria já assistiu, ele começa lá apresentando, ó, a primeira parte, tá vendo aqui? Ele vai mostrar o mundo do Nemo, né, os personagens, o mundo, a rotina, como que é, né, e a parte do conflito, onde ele pensa se ele quer ou não aceitar. Deixa eu só tirar aqui. E aí, o segundo ato, tá vendo? Por causa daquele conflito, né, dele pensar, vou ou não, saber se eu quero lá descobrir como que aconteceu e tudo. Aí ele vai ter aqui, no segundo ato, a jornada, onde ele vai passar por todo aquele processo, né, vai entender a transformação do personagem nessa parte. E o terceiro ato, né, que a gente falou aqui, é onde ele vai representar a rotina desse personagem, onde ele vai ter aqui a resolução desse conflito. E aí, gente, o que eu falei para vocês lá, né, da questão da jornada do herói, que o Joseph Campbell, ele apresenta. E ele apresenta algo que acontece na nossa vida, na nossa realidade. Então, ele vai trazer aqui, né,
para a gente, né, dentro, como que funciona. Ó. Primeiramente, lá na jornada do herói, o mundo comum, como que é apresentado o herói, como que é apresentado o protagonista. Aí vem a segunda parte, né, onde ele vai mostrar ali o chamado para a aventura, o momento em que o conflito, né, que o herói tem aquele conflito, e aí vai vir, ele vai aceitar ou não, aí vai vir aqui, primeiro, gente, acho que acontece com a gente também, né, a recusa do conflito, se eu preciso, se tem o desejo, se tem a necessidade, né, porque para a gente poder resolver esse conflito, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto não é algo tão simples assim. E quando ele começa, né, quando algo chama a atenção dele, ele vê a necessidade de agir, e ele encontra um mentor. E com isso ele continua essa jornada, e ele vai para a travessia no novo mundo, né, ele vai para a próxima fase, né, ele vai embarcar nessa jornada. Ele vai ter os testes, vai ter os aliados, ele vai ter os inimigos, né? E aí ele vai aprender como que funciona as regras, como que vai ser esse novo mundo, ele vai descobrir esse novo mundo. E nesse novo mundo, né, ele vai ter os desafios, ele vai superar esses desafios, e aí vai ter a parte da aproximação. E nem tudo é tão simples, então a gente vai ter ali também, né, a nossa aprovação traumática, né, ele vai passar por um conflito, ele vai ter esse impacto do conflito, né, ele vai ver, vai ter que superar, ele vai ter que buscar forças, tá vendo? A gente vê ele aqui mais tristinho, é aquilo que eu tava falando para vocês, ele vai ter que buscar forças para poder resolver esse conflito, e resolvendo esse conflito, né, ele vai receber essa recompensa, ele vai ter descobertas, ele vai aprender coisas novas. E aí vem o caminho de volta, né, onde ele já volta como herói, e vem a ressurreição do herói, né, então, onde ele vai utilizar, né, ele já conheceu, ele já protagonizou toda essa história, né, e aqui vem contando a ressurreição do herói, já é quando surge um novo conflito, né, e aí começa toda essa aventura de novo, mas agora ele já está transformado, ele já passou por todos aqueles estágios anteriores, tá? Então, esse aqui tá, inclusive, lá, né, para vocês, caso vocês queiram, né, ver. Vou respirar, gente. E aí, continuo nervosa. Vou fazer uma pergunta aqui, né, para o Ricardo e para a Simone, né, para os coordenadores. Gente, vocês estão conseguindo entender? Porque eu, assim, eu tô igual aos alunos. Me preparei, estou nervosa, nervosa, nervosa. Olha, eu estou achando muito bom, viu, Sueli? Você está sendo bem clara. Ah, então tá bom, Pro. Tá ótimo, Su. Então, aqui, gente, continuando, né, então, aqui a gente tem, né, é só mais uma foto para vocês verem, né, como que funciona. Isso aqui no mundo comum, gente. Isso aqui geralmente acontece conosco também. E aí a gente vai passar por tudo isso aqui. Faz parte da nossa realidade. Então, de uma certa forma, a gente tem que pensar que, para a gente apresentar isso para as pessoas, vocês têm que saber que vocês também vão levar a experiência de vocês. Todo mundo tem a própria experiência, tá? Então, quando a gente estava falando lá, eu mostrei para vocês aqui, né, do Nemo, tem também o Rei Leão, e se a gente for olhar, todos eles fazem a mesma jornada do herói, eles passam pelas mesmas fases, né? Então, se a gente for olhar, a Pixar, ela trabalha isso muito bem, e quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue enxergar que essa forma de trabalhar, ela tem um impacto, né, em cima das pessoas, tanto que todo mundo gosta, e aí a gente pensa, mas só as crianças não, porque a gente desperta, né, ela desperta a nossa atenção. Aqui mais um, né, para vocês verem como que é essa fórmula aqui em 12 passos, né, toda uma história e tudo mais. E a questão do tempo, né, a gente vai apresentar. Então, como que eu vou apresentar? Como que eu vou dividir tudo isso? E aí eu tinha dito para vocês o seguinte, para vocês fazerem uma
uma redação, né, lá, e a gente sempre aprendeu isso, para poder falar isso, para fazer uma redação do Enem, para fazer uma redação para os professores de português, para poder descrever, né, para narrar alguma coisa, a gente tem que ter uma início, meio e fim. E esse início, meio e fim é como se fosse aqui, ó. Eu tenho uma apresentação, né? Eu tenho a confrontação e eu tenho a resolução. Então, se a gente for olhar em questão de tempo, e vocês vão fazer lá o vídeo de vocês, se a gente for olhar a questão do tempo, se eu tivesse 10 minutos e tivesse que fazer essa apresentação em 10 minutos, eu vou considerar o seguinte: em 2 minutos e meio, eu vou apresentar, né, esse tema. Eu vou falar do personagem, eu vou trazer essa mensagem, eu vou utilizar, né, para essa apresentação, coisas que eu vou chamar a atenção, eu vou mostrar para ele, eu vou apresentar eu vou apresentar o meu ambiente, vou trazer essa mensagem para ele. Na segunda parte, eu vou estar mostrando ali a minha confrontação. Eu vou trazer, né, para ele qual foi o meu problema e como que ele foi, como que aconteceu. Eu tenho que trazer toda essa parte, seria os 5 minutos, né? Eu apresentaria para ele ali como que foi desenvolvido, como que ele foi realizado. E no final, a resolução desse problema com 2 minutos e meio. Isso eu estou falando assim, né, como se fosse 10 minutos, mas vocês vão fazer de 1 a 3 minutos. Considerando de 1 a 3 minutos, vocês vão ter que dividir dessa forma. Então, vocês vão ter que colocar aqui para eles, olha, primeiro eu vou apresentar, depois eu vou confrontar, né, que eu vou trazer aquilo ali que a gente acabou de falar, a questão do conflito, a questão do desafio de tudo isso, e depois eu trago a resolução desse problema, tá? Então, aqui só lembrando, né, que a gente tem aqui, e essa jornada do herói, gente, ela tem esses 12 passos, né, que é do mundo comum, o chamado, a recusa, isso acontece com todos nós, e ela passa por esses 12 passos. Praticamente tudo que a gente faz, né, que a gente vive, tá, tem essa parte. E a próxima, né, que a gente tem aqui, que é o círculo dourado. O círculo dourado é uma outra técnica. Então, a gente falou do storytelling, né, que é uma narrativa, de como eu vou trazer essa mensagem através de uma narrativa, que é storytelling, que é uma técnica. E aqui tem a outra técnica, que é o círculo dourado. O círculo dourado, gente, na verdade, ele é um conceito que é criado, né, por especialistas aí, e ele tem o objetivo de criar e desenvolver o valor de uma nova ideia. Ele é voltado para negócios, ele é voltado para campanha, ele é voltado para sucesso. As pessoas utilizam ele, elas trabalham ele como a neurociência. E a neurociência, ela busca, né, trazer de nós, seres humanos, a emoção, a motivação, atrair, né, ter a nossa atenção, socializar e guardar isso na nossa memória. E diferente do outro, né, quando a gente está falando aqui do círculo dourado, a gente vai trabalhar 3 passos, o why, o how e o what, que é o porquê, como, né, why, what. É o porquê, como e o que. Ele é trabalhado de forma diferente. Geralmente, quando a gente vai falar, a gente vai apresentar alguma coisa, primeiro a gente apresenta o quê, né? A gente apresenta o produto, depois a gente fala como, por final a gente fala o porquê. E quando a gente está falando do círculo dourado, a gente trabalha a parte interna, né? O porquê, para depois a gente chegar aqui no final. O que seria mesmo se a gente estivesse falando de um produto? Por que eu precisaria disso? E aqui tem alguns exemplos. A primeira coisa, né, do porquê. Qual que é o propósito? Qual que é o legado? O que ele traz, né? A primeira coisa. Por que ele é importante? É a mesma coisa de quando a gente vai dar a disciplina para vocês lá de AI. Aí, eu já ouvi essa pergunta muitas vezes. Pô, mas eu estou fazendo, sei lá, química. Para que eu tenho que saber tecnologia? Por que eu tenho que saber aplicativos informatizados? Então, essa pergunta, ela já vem ali da parte do porquê.
Por que que você tem que saber? Porque você vai utilizar, porque hoje em dia a gente tem a indústria 4.0, porque hoje em dia, tudo que você for fazer, você precisa ter um mínimo, né, de conhecimento. Então, a pessoa vai aprender, e quando eu começo, né, essa aula, inclusive, eu lembro isso para os alunos, eu falo, gente, vocês vão aprender, é algo rápido, né, infelizmente a gente não vai poder aprofundar tanto, mas vocês vão aprender algo que, de uma certa forma, vai auxiliar na parte do que vocês vieram fazer. Ele vai ajudar vocês lá na parte de química. Então, eu vejo que eles têm um interesse quando eu falo, vocês vão trabalhar a parte de AI, por exemplo, por quê? Vocês vão utilizar ela para fazer o TCC. Opa, peraí, então eu sei a utilidade daquilo. E aí a gente passa pelo método. Como que a gente vai trabalhar isso? E aí a gente fala, a gente vai trabalhar dessa e dessa forma. Então, existe um processo para poder ser feito isso. E por fim, a gente começa, né, fazendo isso, trabalhando esse produto, fazendo essa aula, para que a pessoa entenda, olha, primeiro eu entendo, eu preciso disso. Como eu vou fazer isso? E por fim, o porquê, né? Ou o quê? Que é a parte prática. Aqui tem alguns outros exemplos. Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né, gente? Aí eu na redundância e no nervosismo, enfim. Um exemplo aqui do porquê, a Natura. A Natura trabalha isso de forma diferente. Ela não chega e fala assim pra gente, né? Ela não traz pra gente um produto. Primeiro, ela mostra, né? Ela fala por quê. Por que a Natura? E quando a gente vê os comerciais da Natura, quando a gente vê como se fosse emocionante, nossa, é diferente. Eu penso na Natura, eu imagino já, né, as mulheres utilizando os cremes. Primeira coisa que ela traz pra gente, o porquê. Nós somos apaixonados por cosméticos e relações. E ela traz essa mensagem nos comerciais dela. Por quê? A primeira coisa que ela traz, por quê? Porque nós somos apaixonados por cosméticos e relações. Depois, ela traz o como. Ela traz promovendo o bem-estar das pessoas consigo mesmas e com os outros. Você já imagina, nossa, a pessoa se cuidando, como que ela está fazendo? E por fim, né, no final, ela traz o quê? Por meio de fragrâncias, texturas e composição dos nossos produtos de beleza e higiene pessoal. Então, vocês conseguem entender que existe essa diferença. Eu estou trabalhando primeiro o porquê, depois o como e o que é. O produto mesmo é a última coisa que a gente vai ver. O produto é aquilo que ela vai mostrar lá no final. Tá? Depois, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu até pego algum comercial, alguma coisa para vocês verem. A mesma coisa na questão da Apple, né, gente? E se a gente for parar para pensar, o que ela trabalha? Quando a gente pensa na Apple, quando a gente pensa nos produtos da Apple, a gente já pensa que é algo diferente. A gente, quando a Apple vende, ela vende uma ideia, ela vende um sonho, ela vende status, ela vende algo que é melhor do que aquilo que está no mercado. Então, quando a gente vai ver qual que é o porquê da Apple, desafiamos o que está no mercado e fazemos pensando diferente. Então, ela quer ser diferente, ela se mostra de forma diferente. Como? Desenvolvendo produtos lindos e fáceis de usar. Então, todo mundo tem, né? Eu posso falar assim, a gente utiliza os outros produtos, mas ela é diferente, ela desafia, e ela sempre busca essa melhoria. Ela quer vender esse sonho, ela vende emoção. Vocês veem que as pessoas têm o desejo de ter a Apple. Ela vende o desejo, a necessidade de ter isso. E, por final, ela vende o quê? Quais são os produtos dela no final? Computadores, celulares, serviços de vendas e apps, que são coisas diferentes, né, gente? Que ela precisa, que ela está ali vendendo um sonho. Na realidade, ela utiliza, né, a emoção, a motivação, ela traz isso pra gente, ela busca isso, né? E aí, para vocês fecharem, né, a questão do círculo dourado, as considerações finais, onde você vai considerar o que você espera daquilo ali que você estava trazendo para o seu cliente, como que você vai trazer aquela ideia, você vai considerar, olha, eu estou trazendo essa ideia porque
eu espero que ela seja a melhor, que ela seja considerada, né, ali no final, você fecha no que você trouxe, você traz aquelas técnicas que a gente falou, da questão do porquê, do como e o que, e faz o fechamento, e faz as considerações, a importância dela. Quando a gente está falando, né, dessa questão da apresentação, do trazer para o interesse, né, de manter o interesse do meu usuário não, das pessoas com quem eu quero passar, né, isso, uma coisa que vocês têm que lembrar, gente, a questão de texto. Eu não posso trazer muito texto, eu tenho que trazer coisas pontuais. Isso eu sempre falo com vocês e explico quando eu vou falar, assim, da questão de fazer apresentações. Não trazer muito texto, as pessoas não vai ter como ler aquilo. Então, você tem que ter o conhecimento, você traz os textos básicos para você ter o apontamento, para você saber como fazer. E, às vezes, até as imagens, né, que nos remete a isso, de forma rápida. E aí existe a questão dos direitos autorais. Mas existe também na internet, eu vou sair aqui e mostrar para vocês, banco de imagens, no qual vocês podem utilizar, né, essas imagens de forma gratuita, tá? Então, eu precisava, eu não sou eu quem vou tirar, né, as fotos e tudo mais. Como que eu vou fazer isso? Você pode utilizar, e esse aqui tá lá no slide, vocês podem utilizar essas imagens aqui de forma gratuita, tá? Então, vocês vão trazer essas imagens. Mas que imagem eu vou utilizar? As imagens que impactam. Quando você vai buscar uma imagem que impacta, você tem que pensar, o que eu quero passar para outra pessoa que vai ver a minha apresentação? Como que eu quero que essa pessoa imagina, né? Como que eu vou descrever esse cenário? Como que eu quero que ela veja o meu produto? Como que eu quero vender a minha ideia? Essas imagens, elas têm que vir próximo disso, igual aqui, ó. Aí eu tenho uma imagem que eu quero vender a minha ideia. Como que eu venderia essa ideia? Da storytelling, por exemplo, tá vendo? Eu tenho aqui, como se fosse assim, eu estou descrevendo um cenário. Olha, a storytelling é uma história, é uma narrativa, onde eu vou ter lá os cenários e tudo mais. Então, como que eu quero passar essa imagem? Da mesma forma que a gente está falando aqui do círculo dourado, tá vendo? Eu tenho que gravar, eu tenho que pensar como, o porquê, eu quero ajudar, como que eu quero fazer isso. Então, essas imagens vocês podem utilizar, tá, gente? Elas são gratuitas, tá? E está lá. Aí a gente precisa fazer apresentações criativas, né? Essas apresentações criativas, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo, né? Só um segundo, para mostrar sobre o porquê. Tá compartilhando, pessoal? Eu preciso saber só para. O som tá funcionando? Tá ok? Sim, Su. Tá? Do vídeo ainda não. Peraí, do vídeo ainda não. Do vídeo não tá funcionando? Do vídeo tá funcionando? Tá bem baixinho, não tá dando para entender. Eu também não consigo fazer isso com meus alunos, colocar o som. Peraí, deixa eu ver que tem algum lugar aqui que a gente mexe no som, mas agora não sei se eu vou conseguir. Quando eu coloco, não tá aparecendo. Não tá conseguindo? Tá baixo. Tá baixo. Ô, Vou Pro. tentar fechar e entrar de novo. Tá. Deixa eu ver aqui. Continua baixo? Tá bem baixo ele.
Pro, deixa eu tentar ver aqui, ó, no áudio. Já tá em 100%, tá vendo? É. Se não, você explica, só depois o pessoal vê. Que às vezes o negócio do Meet mesmo. Ô, Pro, você quer tentar pôr ele aí pra ver se o seu ele vai? Deixa eu ver. Peraí. Aí eu descompartilho a tela aqui. Deixa eu copiar primeiro aqui. Tá, Deixa eu pegar. tá. Deixa eu ver. Não, esse aí é o do. Qual que é esse aí? É o do. Esse Depois aqui do. é como ter foco. Que eu acho que é o. Depois que você colocou o slide 36, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Do 33. Isso, Pro. Tá, deixa eu copiar aqui. Tem algum lugar aqui que eu já alterei, sabe? Sim. Mas agora aqui eu não sei se eu vou lembrar onde. Tá, vamos ver. Deixa eu ver. Eu descompartilho aqui, Pro. Deixa eu sair então, para você entrar. Não, ele pegou outro. Peraí. É o Coca-Cola que ele pegou. Peraí. A Coca-Cola é o próximo. Tá. Então, deixa eu deixar aqui. Quer que eu saia do compartilhamento? Não, pera, deixa eu pegar do WhatsApp primeiro aqui do seu. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele na tela primeiro. Tá. Não, que aqui tá o do. Esse que eu copiei depois do lá 36. Mas esse aí, copia e cola de novo, porque eu acho que ele não veio aqui, ó. O Pro, ele veio, ele foi antes do da Coca-Cola, antes do último. Pode ir. Bing, é nota, comunidade Rockstar. Manda de Ele tá. novo. Mando. Agora, Manda peraí. de novo. Vou mandar agora. Tá, aí eu vejo. Aqui. Ó, Tá, acho que é aqui. Bing Vídeos. é esse link aí que eu mandei. Ah, tá. Beleza. Deixa eu até ver se é esse mesmo. É esse mesmo, Pro. Tá. Comece pelo porquê, tá? Isso. Então, vamos lá. Se conecta Deixa aí, eu então. desconectar aqui, Pro. Tá. Vamos ver como é que sai. Sair. Apresentar. A janela. Tá compartilhando? Não tá não, Pro. Agora tá. Tá sim. Tá. Tá saindo ou não? Acho que não, né? Tá saindo. Tá baixo? Estão ouvindo? Não. O Pro já tá passando ele? Pera aí. Não tá indo? Pera aí. Não, não tá não. Ele tá piscando e tá sumindo tudo. Não tá aparecendo, não. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vou mudar aqui pra aba. Meet.
eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui a tela. Acho que ele pegou numa outra janela que eu tinha posto. Deixa eu ver. Tá piscando, né? Tá piscando, Pro. Não tá deixando, não, alguma coisa. Acho que só Ah, explica não. a ideia, depois de dando algum problema. Ou tenta entrar mais uma vez, aí vê se ele normalizou. Tenta compartilhar de novo. Aí Tá. Boa noite. Ô, Su, Oi. Tirar. você tem que compartilhar a guia do Google Chrome que o vídeo vai ser apresentado. Eu tava compartilhando a guia. Você não estava compartilhando a tela? Não, era a guia. Quer ver? Certo. Tenta de novo pela guia. Vamos ver. Peraí. Deixa eu ver agora. Tá indo? Agora tá funcionando? Não, Não tá nem compartilhando. não. Oi? Oi? Não tá nem compartilhando. Peraí. Não tá aparecendo nada. Tenta de novo compartilhar mais uma vez. Tá, peraí. Agora ele pegou. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Tem que ser a guia do Chrome. Saiu, peraí que saiu. É essa guia que você tá falando, não é, Henrique? Isso. Então, era essa mesmo que eu tava. Ó. Agora tá indo? Não, tá saindo na sua caixinha de som. E aí, Henrique? E aí, Pro, beleza? E aí, você fez manutenção? Fala aí. Clica ali nas configurações de áudio. Com o botão direito. Abrir a configuração de som. Ah, aprendeu, né? Era essa que eu tinha aberto antes. Eu quero ver se tá na caixinha de som ou no fone. Tá no fone. Tá no fone? Tá. Não, o fone tá aqui, ó. Não é esse? Não, esse é o microfone. Mas lá em cima, saída. Sobe mais, isso aí. Clica aí. Mas tá fone. É, só tem uma opção. Não acredito. Clica aí dentro. Será que esse aqui não tem nada? Será que eu não consigo aqui? É aqui mesmo que já tá, né? Não, não é nada aí, não. E ele já tá no 100%, tá vendo? Acho que só explica Se eu aí. desabilitar, não vai, né, ô Henrique? Não. Não. E tá muito baixo? Nada? Pro, você não consegue pôr legenda no vídeo? Põe na legenda. Deixa eu ver. Peraí. Tem, acho que no quadradinho. Pro, legenda. Legenda. vai naqueles 3 pontinhos ali de cima da sua aba do Chrome. Ah, tenta abrir pelo Google Chrome esse vídeo. Você tá pelo Microsoft Edge. Eu tô pelo. Volta. Jesus amado.
Pronto. Deixa eu ver se vai. Tá melhor? Não, tá a mesma coisa. Mas você tá compartilhando a tela ou essa única página? Deixa eu colocar a legenda. É mais fácil. Ativa de novo a legenda. Está desativado. Talvez você ainda não saiba disso. Eu sou completamente apaixonado por desenvolvimento pessoal. E por esse motivo, Não tá com a legenda. Põe lá português. Depois de pensar bastante, Tirar automaticamente. Volta lá. começar o dia com Volta lá. Fica português. Agora vai. Pronto, agora vai. Talvez você ainda não saiba disso. Eu sou completamente apaixonado por desenvolvimento pessoal. E por esse motivo, há alguns meses, quando eu ainda estava no começo, eu tive uma ideia simplesmente brilhante. Vou me desenvolver em tudo. E depois de pensar bastante sobre como eu faria isso, eu criei uma super rotina. Começar o dia com uma caminhada contemplando a natureza, meditar por alguns minutos, ler livros por algumas horas, ler notícias para ficar informado, acompanhar a inversão na bolsa de valores, ir para a academia 6 vezes por semana, estudar pelo menos 1 hora de inglês todos os dias, cozinhar comidas super saudáveis e deliciosas o dia todo, fazer meus vídeos para o YouTube, e no tempinho extra, depois de fazer tudo isso, estudar e trabalhar em mais 2 negócios que eu gostaria de ter. Uma rotina maravilhosa, tudo que eu gostava de fazer e que eu sabia que seria bom para mim. Mas o problema é que eu logo percebi que por mais dedicado, por mais esforçado que eu fosse, eu era simplesmente incapaz de fazer tudo isso. Não tinha como. A primeira coisa que eu aprendi foi que a multitarefa é um grande erro. Cada tamanho de tarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, apenas prejudicava os meus resultados. Eu perdia muito tempo e a qualidade despencava. Não tem como ter um resultado 100% quando você faz várias coisas simultaneamente. A segunda coisa que eu aprendi, e essa é muito importante, é que uma hora a força de vontade acaba. Eu sempre achei que a minha bateria fosse infinita, mas eu aprendi que eu estava enganado. A força de vontade é como um músculo, como uma bateria. Quanto mais você usa, mais ela se esgota. Eu começava o dia com a bateria cheia, e dava o meu melhor em algumas tarefas. Mas quando chegava a hora de eu finalmente me dedicar ao meu negócio, eu estava com a bateria fraca. Gente, peraí, deixa eu só ver uma coisa. Impossível dar conta do recado. Ou então, no mundo ideal, no melhor dos casos, se eu conseguisse fazer todas as coisas, o máximo que eu conseguiria era ser mediano em absolutamente tudo. Mediano. Não tem como eu fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e achar que eu vou meditar como o Dalai Lama, vestir como o Warren Buffett, treinar como o Arnold Schwarzenegger, falar inglês como a Rainha Elizabeth, finalmente terminar o dia como Steve Jobs. Não tem como ter tantos resultados extraordinários fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. E quando nós falamos sobre isso, inevitavelmente nós falamos sobre sucesso. O sucesso é algo muito claro. Cada um tem sua visão diferente sobre o assunto. Depende muito do que você quer na vida. Para alguns, o sucesso pode ser conseguir uma vida mais balanceada, em que você consegue fazer um pouco de tudo, sem ter que simplificar as outras coisas. Mas para muitos outros, o sucesso é sinal de resultados extraordinários na vida. Significa ser fora de série em alguma coisa. De verdade, não sou eu que vou dar verdadeiro significado de sucesso para você. Se para você, o importante é ter uma vida mais balanceada, ótimo. De verdade, eu vou ficar muito feliz se eu puder de alguma forma de ajudar a conquistar isso. Mas se o seu objetivo é ser extraordinário em algo, você precisa entender que não tem como você conquistar algo grandioso seguindo uma vida balanceada. Nós vemos o Arnold Schwarzenegger como uma pessoa de sucesso. Nós vemos o Warren Buffett como uma pessoa de sucesso. Nós vemos o Jamie Oliver como uma pessoa de sucesso. E o que todos esses exemplos e muitos outros semelhantes têm em comum? Todos eles são extraordinários em apenas uma coisa. Uma única coisa. Você nunca viu a J.K. Rowling no palco cantando sucessos dos anos 80 e tentando encontrar a cura de doenças para depois finalmente escrever as histórias de Hogwarts. Você não vai ver o Messi estudando a bolsa de valores e cozinhando refeições gourmet deliciosas durante o dia e não tem país jogando futebol. Você não vai ver o Bill Gates passando 2 horas por dia na academia
profissão, dinheiro, se eles quisessem ser bons em tudo. Todas as pessoas que nós vemos como extraordinárias em algo se focam em apenas uma única coisa. Depois que você percebe isso, a segunda coisa que você precisa fazer é compreender qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão. São perguntas difíceis de serem respondidas, mas são extremamente poderosas. Você só vai descobrir o que realmente deve ser feito. Qual é a sua única coisa quando você souber aonde você quer chegar, quando você souber qual é o seu propósito. Ela ajuda você, quando você encontrar essas respostas, quando você se transformar. Eu refleti bastante sobre o meu propósito de vida. Eu sabia que eu queria transformar vidas. Mas então, afinal, qual é a minha única coisa? Aprender o máximo possível para criar conteúdo de alto valor para a vida das pessoas. Quando eu compreendi isso, tudo ficou mais claro para mim. Eu precisei viver toda a minha rotina. Eu estava cheio de tarefas que eu julgava como importantes e que eu achava que poderiam me fazer bem. Mas, na verdade, muitas delas não estavam alinhadas com o meu propósito de vida. Então, eu aprendi mais uma coisa. Nem todas as tarefas têm a mesma importância. Basta ver o impacto de cada uma delas na sua única coisa. Então, eu decidi cortar o máximo possível de coisas que não estavam alinhadas com o meu propósito de vida e que apenas tiraram o meu foco da única coisa. Eu decidi manter apenas a meditação pelas manhãs. Optei por refeições saudáveis, mas bem mais práticas, reduzi o número de vezes por semana na academia e mantive o inglês até que eu chegasse no nível que eu só precisasse mantê-lo que eu pudesse ler os meus livros em inglês. Fiz de tudo para deixar a minha rotina mais simples e mais focada possível. Então, algo extraordinário começou a acontecer na minha vida. Eu aprendi que quanto menos coisas eu faço e quanto mais eu me dedico à minha única coisa, mais ela cresce e se torna melhor. Agora eu consigo focar grande parte da minha energia, do meu tempo, na minha única coisa, naquilo que está fortemente ligado ao meu propósito de vida. E por isso eu consigo colher resultados cada vez melhores. Esse é o poder do foco. Não tem como eu fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e achar que eu serei excelente em tudo. Vou lhe dizer mais uma vez. Eu não estou aqui para determinar o que é sucesso para você. Só você vai saber essa resposta. Só você sabe o seu propósito de vida. Eu estou aqui para lhe dizer que, se você quiser ser extraordinário em algo, você precisa encontrar e focar na sua única coisa. Vamos lá. Voltando aqui. Pessoal, vocês viram que para poder fazer, né, vocês têm que ter um foco, vocês têm que definir para quem. Então, uma das coisas principais que a gente precisa para poder fazer um pitch é saber quem é o meu público-alvo. Eu tenho que definir o meu público-alvo. De repente eu penso assim, não, mas eu vou fazer algo, eu vou atingir todo mundo vai querer. Não, não é todo mundo. Você tem um público definido. E esse público definido, você tem que manter, tem que saber quem é. Então, você tem que ter um foco, você tem que saber para quem exatamente você está fazendo. Tem um outro vídeo, que eu vou até disponibilizar para vocês, que esse eu não consegui pegar aqui, que ele fala, principalmente, e ele fala, assim, de como você cria, né, essa identidade. E ele traz a história da Harley. Quando a gente está falando da questão de motos, existem motos excelentes, existem motos maravilhosas, mas ele fala da identidade da Harley Davidson. Quando as pessoas pagam, elas não pagam para ter uma moto, elas pagam para ter uma Harley. Então, eu vou deixar esse outro vídeo aqui, na hora que o Leandro for mexer lá, eu vou deixar o outro vídeo para vocês verem que, assim, o que vai fazer com que o pitch seja bom? É o diferencial, é aquilo que você vai vender, a emoção que você vai colocar, é como você vai motivar as pessoas, atrair essas pessoas para vender a sua ideia. E você tem que vender essa ideia com um diferencial. Esse diferencial é que vai ser o sucesso. Então, igual eu falei para vocês aqui da questão da Harley, eu vou pôr o vídeo aqui para vocês verem que, assim, ela tem uma identidade, ela tem um apelo, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de algo que hoje ela está ali, as pessoas não falam assim, eu vou comprar uma moto,
Então, elas têm essa identidade. Eu quero uma Harley, é diferente. Então, eu quero que vocês entendam essa questão, tá? E eu vou passar para vocês aqui agora o último vídeo da Coca-Cola, que é o... Espero conseguir, né? Passar o último vídeo da Coca-Cola aqui para vocês. Eu já... Pro, você tem aí? Porque eu já me perdi toda aqui. Não, tá aqui, ó. Para vocês, o último, para vocês verem que, assim, na realidade, o que acontece? Esse aqui foi um vídeo que foi sucesso, que é o vídeo da propaganda da Coca-Cola desse ano, né, que ele ganhou, e que ele traz tanto o storytelling quanto o Círculo Dourado. Eu quero que vocês identifiquem nesse comercial o que é cada um daqueles dois que a gente falou ali agora, das técnicas que a gente falou, tanto a da storytelling quanto a do Círculo Dourado. Deixa eu ver se esse eu vou conseguir, eu vou fazer... Vou tentar fazer de outra forma. Tá conseguindo ouvir? Ou tá baixo? Não. Não? Deixa eu ver se agora eu entendi o processo. Peraí. Tá baixo. Tá baixo, Pro? Tenta pôr um pedaço. Esse link depois a gente põe também, quando eu colocar no YouTube, a gente põe todos os links lá na descrição. Porque tem um lugar aqui para dividir, mas eu não Tem que lembro. parar e começar de novo a apresentação. A compartilhamento. Eu tenho que parar ela e voltar. Isso. Aí vai aparecer lá. Tá compartilhando a tela inteira de novo. Hã? Não tá só a aba do Google, tá a tela inteira. Não tá indo só a aba do Google. Compartilha. Eu nem acho a aba do Google mais, gente. Eu já tô nervosa, não acho mais a aba do Google. Notícias aí. Agora foi? Tá. Tá com som? Não, você fez a mesma coisa. Gente, vocês não têm noção. Agora eu já perdi, assim, já não sei mais. Passa sem som mesmo, sei lá. Deixa eu ver se tem a... Eu não, gente, tá? Ó, a tela inteira que ele tá. Vai no compartilhar lá. Pro, já não acho mais isso aqui no meu Ó, vai em apresentar agora e ver se aparece a opção Uma Guia do Chrome. Eu já não acho mais nada no meu computador, ó, já saí do negócio. Não? Então depois a gente compartilha no segundo horário, tipo, sei lá, deixa eu ver. Deixar o tempo da dúvida agora. Mas vamos aí. Pra clicar no apresentar agora, vamos ver se... Gente, esse não tem fala, é só som. Tudo bem. Vai lá no apresentar agora. Peraí. Boa noite. Boa noite. Oi, eu sou aluna da Uncado. Na verdade, eu sou aluna de aplicativos do Leandro, né? Eu tenho esse vídeo aqui no meu computador. Será que eu consigo jogar ele aqui na apresentação ou jogar ele em algum lugar? Eu acho que não. Depois a gente deixa ele disponível para vocês verem. A gente vê. Só mostra. Vê se tá indo aí a minha.
Vocês possam... Ah, não, Leandro. O Henrique, não fala. Deixa eu ver se o Henrique vai. Tenta aí. O Henrique tá aparecendo, que ele pode compartilhar. Deu certo. Não vai. Não, tô ouvindo. Agora foi, sim. Mentira. Pronto. Então vamos lá. Pessoal, entre mortos e feridos, né? Salvaram-se todos. Obrigada, Henrique. Nada. Pessoal, então é o seguinte, vocês conseguiram identificar lá a jornada do herói nesse vídeo? Toda a trajetória, onde ele tem um desafio, né? Onde ele vai buscar, ele vai passar por toda aquela jornada, ele vai passar por todo aquele processo que a gente falou lá da jornada do herói, né? Ele vai ter todo aquele processo que ele vai tá passando, né? O desafio, o mundo comum, né? Até onde ele vai chegar lá no final da história, onde ele vai ter a recompensa, onde ele vai conseguir, né, essa recompensa. E, ao mesmo tempo, a gente também tem ali o storytelling. Vocês viram que ele tem toda uma história, tem uma narrativa, onde prende a nossa atenção, né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, o que eles estão fazendo ali? Quando foi que eles apresentaram o produto que era a Coca-Cola? Até então, era toda uma história para prender a nossa atenção. No final, eles mostraram o produto, que é parte do círculo dourado, quando a gente está falando. Eles mostraram toda uma história até a gente chegar lá no final. O final mesmo, a última parte, eles estão vendendo esse produto. Então, quando vocês forem fazer o pitch de vocês, independente da técnica que vocês forem utilizar, o que vocês têm que pensar é no encantamento das pessoas que vão estar do outro lado. Como eu vou fazer para conseguir a atenção dessa pessoa? Quais são as técnicas que eu vou utilizar? Qual é o meu produto? Como que eu vou fazer isso para poder mostrar o meu produto, o meu serviço, né? O TCC de vocês, o trabalho de vocês. E é nessa questão que a gente fecha. Então, assim, pensem como que vocês conseguiriam fazer dessa forma, como vocês vão encantar, vocês têm que vender a ideia de vocês,
como vocês vão motivar e encantar essas pessoas. É isso, eu acho, assim, alguém tem alguma consideração para fazer, fora os meus problemas técnicos? Tranquilo, Sueli. Tá. Ficou claro? Alguém quer... Pode falar, desculpa. Então, mas assim, por exemplo, uma coisa importante aí, a Coca-Cola, ela teve uma influência de mercado tão grande que, na verdade, a roupa do Papai Noel é verde. Só que por causa da Coca-Cola, ela criou uma propaganda há 100 anos que ela mudou a cor da roupa do Papai Noel. É uma coisa que o pessoal do marketing fez muito forte. Porque a origem mesmo é verde. Uhum. E a gente hoje, só para a gente poder ter ideia, né, quando a gente pensa no Ibirapuera, aí está chegando, né, Natal, a gente pensa na árvore do Ibirapuera, o que a gente lembra? Coca-Cola. E quem patrocina? Quem monta aquela árvore? Então, assim, esse marketing, é esse encantamento que vocês precisam entender, é isso que vocês precisam trazer para o trabalho de vocês. É vender essa ideia de forma clara, simples, e encantar as pessoas que vão ali, né, assistir e ver a mostra do trabalho de vocês. E de forma rápida, gente, de 1 a 3 minutos. Gente, dúvidas? Quem tiver dúvida, agora é a gente poder tirar. Oi. Oi, boa noite. Dúvidas nós temos todas, né? Acredito que todo mundo está com um pontinho de interrogação, mas logo mais sairá esse pontinho. Mas gostei bastante da apresentação. Na verdade, aproveitando que a professora Simone, eu acho que a Amanda também estão aqui, eu tenho uma dúvida com relação aos alunos, e eu acho que deve ter demais alunos aqui também na mesma situação, os alunos que têm dispensa da matéria. Depois, se a Simone puder clarear, porque assim, no 1K, quem está coordenando o artigo, né, o jornal, o pitch, essas coisas, é a professora Isolete, e tem alunos que têm dispensa dela. Esse pitch, o jornal e tudo mais, vão ser divididos para todas as matérias, né? Como que fica esses alunos que têm dispensa? Então, esse aí é com a Amanda mesmo. Ou a Simone.